8h01, muito bom dia, estamos iniciando o Jornal da Bandeirante Gente nesta quinta-feira, dia 8 de agosto. Ontem muitos acontecimentos, inclusive a aprovação em segundo turno da reforma da Previdência. Mas o grande assunto, em boa parte do dia ontem, foi a transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo, que acabou sendo barrada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal por 10 votos contra 1. Esse não precisa pensar muito para saber de quem foi, né? Foi do Marco Aurélio Mello, até com uma certa razão, mas se impôs uma decisão rápida, porque São Paulo já estava aqui em polvorosa para saber como receber o ex-presidente da República. Eu vou repetir aqui, hein? Eu já disse ontem, e não sou petista não, Lula não é um preso comum. Ele precisa ser tratado como um ex-presidente da República que deixou o segundo mandato com 87% de aprovação. E só não teve um terceiro mandato porque ele não quis ter. Porque havia um movimento, inclusive, para mudar a Constituição e lhe dar mais um mandato. Então, esse homem que está preso, e eu não entro aqui no mérito das acusações, das denúncias contra ele, não é um preso comum. E a decisão da juíza de Curitiba com certeza teve a mão do gato, porque não se justifica, não era momento para isso. Já houve momentos anteriores de muito tumulto em frente ao prédio da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, que poderiam ter justificado a transferência do ex-presidente. Não agora, quando estava tudo calmo. Mas por que veio essa decisão? Olha, há uma desconfiança. Essas mensagens do Intercept estão desestabilizando a Operação Lava Jato. E talvez por isso é que se quis criar aí um fato novo. A verdade é que São Paulo não estava preparado para receber o ex-presidente da República, porque para onde for o Lula vai haver convulsão. Então é melhor deixá-lo lá, quieto como está, já desde 7 de abril do ano passado. Bom dia. Jornal Gente. Muito bom dia a todos. Lamento discordar, viu, Zé Paulo? O ex-presidente Lula... Não, mas o programa Lula é para isso mesmo. Pois é, o ex-presidente Lula é sim um preso comum, é um ladrão condenado que tem que ser colocado na mesma situação, nas mesmas condições da população carcerária no Brasil. É inadmissível que o país gaste R$10 mil por dia para manter Lula hospedado numa sala com esteira ergométrica, com televisão, com série de regalias, banho quente, etc. e tal, que não são oferecidas, não são garantidas à população carcerária no Brasil. O que a gente viu ontem não foi, o que foi estranho não foi a decisão da juíza de Curitiba. A juíza de Curitiba decidiu quando foi provocada pela Superintendência da Polícia Federal lá naquele estado. O que aconteceu ontem foi uma decisão política do Supremo Tribunal Federal. Agiu politicamente, cancelando tudo, suspendeu a pauta e, mais uma vez, mostrando que, no Brasil, quem tem poder dobra a justiça. Passou o caso do Lula à frente de milhares de outros que esperam julgamento só para anular essa decisão de primeira instância que determinou a transferência do ex-presidente, que foi condenado por ladruagem, por corrupção, por lavagem de dinheiro. A decisão de primeira instância não foi política também não, né, Cláudio? Eu acho que não. Não foi política a decisão da Carolina Lebos, que era ligada ao Sérgio Moro? Não acho, não. Não é ligado ao Sérgio Moro. Ela é juíza foi muito federal. Ligada a ele, sim. Ela é juíza federal concursada, Zé Paulo. Ela é juíza federal concursada. Ali não é, próxima a Sérgio Moro, que a indicou para o Conselho. Ela não foi indicada por ele? Ela é juíza, está lá na condição de juíza. Foi política, e é juíza corregedora, não tem nada a ver com... Tá na cara ela não é juíza criminal, ela é juíza responsável pela carceragem, pela execução penal. Então, acho que não houve nenhuma decisão. Ela decidiu provocada, porque na justiça é assim. Mas quando houve essa provocação agora? Provocada, e ela foi provocada pelo Superintendente da Polícia Federal. Foi provocada? Ou já tinha sido antes e ela escolheu o momento agora? Também eu acho que, ao contrário do que você diz, Zé Paulo, eu acho que o sistema penitenciário de São Paulo tem sim todas as condições, talvez seja o que tem mais condições em todo o país
de receber qualquer preso, em qualquer circunstância. Sim, mas não é de uma hora para outra mesmo que que se recebe, seja aí o Grandola, que sempre recebe da Justiça brasileira um tratamento diferenciado, o que é absolutamente inaceitável numa república. Colegas, por favor, entrem. Rafael, Pedro. Bom, a Thaís Herédia está com a gente aqui. Vai, Thaís. Tô aqui de Pequim, tô de Xangai, já não estou mais em Pequim. Estou aqui em Xangai, na China, vendo vocês dois aí, cada um com uma opinião diferente. Eu vou me abster dessa opinião, porque eu vou aproveitar Não, mas esse você sabe o que o governador mandou dizer, né, Thaís? Ele se pronunciou sobre isso, né? Ele se pronunciou ontem, ele fez até uma provocação que deixou os petistas furiosos, né? Fez uma provocação a Gleisi Hoffmann, e hoje, em conversa que ele teve agora à tarde com a gente, numa entrevista exclusiva, ele disse, não, esse assunto está resolvido, ele não vem mais. Se ele viesse, ele ia trabalhar, né? Foi o que completou João Dória. Nessa conversa que eu tive com ele, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse movimento todo do Estado de São Paulo de vir para cá, e eu perguntei para ele, eu quis saber se ele estava se descolando, se ele estava fazendo São Paulo se descolar do resto do país. Bom, já que esse virou o tema da abertura, eu e o Pedro decidimos também antecipar aquilo que a gente estava pretendendo falar durante o programa, né? Porque todo mundo quer falar sobre isso, né? Exatamente. Como o Zé Paulo lembrou, era o que ontem? 15 para as 10, não é, Pedro? No final do Jornal Gente, quando nós recebemos aqui a informação de que a juíza Carolina Lebos tinha aceitado e determinado a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo. E já ontem eu tive a possibilidade de manifestar, com todo respeito, as opiniões diferentes. Ontem do Pedro e do Megali, hoje do Cláudio Humberto. Eu entendo como Zé Paulo que o ex-presidente Lula não é um criminoso comum, o que não quer dizer que ele seja um criminoso especial. Ele cometeu crimes comuns, foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, está pagando por eles. Está pagando por eles desde o dia 7 de abril do ano passado. Ontem foi dia 7 de agosto. Portanto, ontem nós completamos 1 ano e 4 meses do ex-presidente Lula preso naquela sala de pouco mais de 15 metros quadrados em Curitiba, que é melhor, evidentemente, muito melhor do que aquilo que oferece o sistema penitenciário para os presos em geral, mas está longe de ser também uma suíte, um quarto de hotel, qualquer coisa do tipo. Um dos argumentos para a Polícia Federal pedir a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo é um clima acirrado ali em Curitiba, né? A não ser que exista alguma coisa nova e que a gente não tenha ficado sabendo, não tem chegado nada nesse sentido de Curitiba. As coisas parecem relativamente, na medida do possível, pacificadas ali em Curitiba, do ponto de vista de gente pró-Bolsonaro, brigando com gente pró ex-presidente Lula, inclusive aquele pessoal que costuma mandar bom dia, boa tarde, boa noite para o ex-presidente Lula, tem de ficar a uma determinada distância da sede da Polícia Federal por determinação judicial. A decisão foi tomada há mais ou menos, segundo os especialistas, 1 mês de o ex-presidente ter direito a pedir progressão para o regime semiaberto. Ele foi condenado em terceira instância no caso do triplex e condenado em primeira instância, portanto ainda não vai cumprir pena, ou não cumpre pena por enquanto, no caso do sítio em Atibaia. Se não houver a condenação em segunda instância em Atibaia, ele pode pedir, não quer dizer que ele vá receber, mas pode pedir no mês que vem a progressão para o regime semiaberto, no caso do sítio, ou melhor, no caso do triplex no Guarujá. Também, como o Zé Paulo, estranho, portanto, que depois de 1 ano e 4 meses e há 1 mês de pedir o semiaberto, a juíza Carolina Lebos atende essa demanda da Polícia Federal, que se diz agora incomodada com uma rotina que talvez não seja a melhor, mas já está mais ou menos na conta da superintendência lá do Paraná. O Supremo Tribunal Federal, para mim, ontem se reuniu não porque se tratava de um habeas corpus para o ex-presidente Lula, mas porque se tratava claramente, para mim, de um movimento político da Operação Lava Jato, tentando dar uma resposta a tudo o que tem acontecido. Não consigo deixar de vincular o fato de a Polícia Federal ter feito esse pedido com o fato de o ex-juiz Sérgio Moro estar no centro das acusações. E acho também que nós devemos parar para refletir mais uma vez se é correto que aquele que julgou e colocou na cadeia o ex-presidente Lula seja o mesmo chefe da Polícia Federal que determina a transferência claramente por uma situação
carcerária, pior. Pior porque o ex-presidente Lula viria para Tremembé, que é conhecido aqui como a Ilha de Caras do sistema penitenciário paulista, exatamente por abrigar presos famosos. Ele ficaria numa cela sozinho, aí realmente acho que pouco importa. Mas o fato é que durante almoço, jantar, banho de sol, ele estaria misturado ali com Gil Rugai, com Misael Bispo, com Nardoni. Com outros condenados. Outros condenados, mas gente que cometeu crime contra a vida do próprio filho, do pai e da mãe, não é? Imaginem, Cláudio, Bom, a gente viu o que aconteceu contra o presidente Bolsonaro, que assim como Lula desperta ódio e paixão, né? Imagine um atentado contra o ex-presidente Lula dentro de Tremembé. Eu não acho que seja prudente fazer isso. Me parece que às vezes... Rafael, não há histórico de acontecimentos assim em Tremembé, né? E, além do mais, assim, se a gente for ter esse tipo de preocupação, porque, afinal de contas, penitenciárias, sobretudo Tremembé, tem regras próprias muito rígidas e que impossibilitam esse tipo de risco, né? Diminuem esse tipo de risco dramaticamente. Se a gente for ter esse tipo de preocupação, vamos ter que construir presídios só para homicidas, só para batedor de carteira, só para ladrão de dinheiro público. Eu concordo com isso. Seria o ideal, mas não tem dinheiro para isso, né, Cláudio? Mas seria o ideal, sim. Não dá para misturar, não. É por isso que nós temos tanta violência nos nossos presídios. Não, lá em Tremembé, na penitenciária 2 de Tremembé, não tem, não. O mundo inteiro é assim, é tudo misturado, tudo junto, misturado. Cometeu o crime, foi condenado à prisão a regime fechado. Nós estamos falando do Lula, não estamos falando Zé Paulo, os autores desses crimes que estão presos lá em Tremembé, eles usaram de muita violência contra as suas vítimas, mas não há histórico de violência contra outras pessoas. Você acha que um cara desse, ele tem um nível de comportamento, um cara que arremessa a filha pela janela, por exemplo? Mas lá ele está preso tem um nível de comportamento... Não participou de nada padrão, lá. normal. Olha, já tinha acontecido de alguém... O prefeito de Ferraz de Vasconcelos está preso lá por corrupção. Já tinha acontecido de alguém esfaquear um candidato à presidência da República em plena campanha? Não. Então, gente que desperta... Eu acho que gente que desperta esse tipo de sentimento deve ser preservada. É o caso do ex-presidente Lula. Ele desperta um tipo de sentimento diferente de outros presos. Ninguém liga se o prefeito de Ferraz de Vasconcelos está lá. Agora, se o ex-presidente Lula chegar lá, vai ser diferente, claramente vai ser diferente. Acho até que não aconteceria nada, mas acho desnecessário correr o risco. Me parece que há um desejo também por vingança mais do que cumprimento de pena. Essa é uma interpretação, né, Rafael? Mas assim... É uma pena adicional, eu acho isso também. É uma pena adicional, porque humilhar agora? Já não chega, não basta estar preso? Não é humilhar, Zé Paulo, a questão é o seguinte... É humilhar, sim, é uma pena adicional que vocês estão querendo. Não, nós não estamos querendo, eu concordo com... Já imaginou o esquema que teria que ser montado para transferir o Lula para cá? Mas aí seria uma vez um esquema, né? Quanto custaria esse esquema? Mas e não há motivo para tirá-lo agora de lá, como já foi dito aqui. Bom, Zé Paulo, eu concordo com o Cláudio Humberto nessa. Acho que o ex-presidente Lula, ele deveria... Se nós fôssemos cumprir a lei mesmo do Brasil, o ex-presidente Lula hoje estaria num presídio comum. Ele não estaria nesse presídio mais especial, né? Até porque essa foi uma condição criada para ele pelo juiz Sérgio Moro na época dos fatos, pela dignidade do cargo que ele ocupou e não por regalias pessoais que ele poderia ter para estar nessa condição. Em relação ao Supremo Tribunal Federal... E por isso mesmo, vincular o Moro a essa decisão da juíza é um absurdo. Porque, é uma suspeita, contas, Por que é um absurdo, Cláudio? Os petistas deveriam homenagear o Moro por ter feito essa gentileza. A gentileza foi do Moro, não foi de ninguém mais, né? E desde então ninguém reformou essa decisão, mas já foi absurda a decisão. Se ele fosse mantido em Curitiba, lá na sala do Estado-Maior, hospedado na sala do Estado-Maior, por um período de transição, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que ele se habituasse com a rotina de preso, claro. Aí sim, mas depois tinha que... Até porque não tinha sido condenado em 3 instâncias ainda, né, Cláudio Humberto? Então Exatamente. A gente tinha que aguardar para saber o que ia acontecer. Agora, hoje, né, a poeira já baixou, como vocês mesmos falaram, atrapalha a vida da Polícia Federal lá em Curitiba. A Polícia Federal tem um andar inteiro inoperante por questões de segurança, porque o ex-presidente está lá.
ele está condenado em terceira instância. O Supremo, em vez de ontem ficar decidindo aí sobre, de forma relâmpago, né? E eu acho que o ministro Marco Aurélio ontem... O Supremo ontem tomou a decisão por... A gente fala sempre aqui das decisões por 6-5. Por que o 10-1 ontem? Porque o Supremo talvez esteja fazendo um contraponto a essa decisão política. E se o Lula pôs o Supremo no bolso... contra a Lava Jato. E se o Lula pôs o Supremo no bolso, por que essa foi a primeira decisão em muitos anos favorável? Bom, o Supremo não tomou uma decisão favorável no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ao PT, não tomou uma decisão, e olha que teve chance, hein, favorável ao ex-presidente Lula em todo o processo, desde quando ele queria ser candidato, desde quando ele pediu uma preventiva para não ser preso, lembra? Sim. Um HC preventivo para não ser preso. Então agora... Porque ele consegue uma decisão favorável, a gente vai concluir que o Supremo está no bolso. Não, mas tem outros fatores como é que quem consegue chegar no Supremo no mesmo dia, assim, parar uma sessão para julgar em meia hora? Você concorda que você disse aqui foi uma sessão atípica do Supremo? Foi atípica, nós nunca vimos um... Agora, o caso é atípico também. Como Lula é atípico, é isso mesmo. Não é, Pedro, não é uma transferência de um preso comum, não é o Rafael Colombo que está sendo transferido de um presídio A para o presídio B. Como lembrou o Zé Paulo de Andrade, é um homem que se hoje fosse colocado, vamos imaginar aqui uma situação hipotética, colocado em liberdade com a pena anulada, estaria em qualquer pesquisa no segundo turno das eleições presidenciais, que colocou de dentro da cadeia um prefeito, um ex-prefeito de São Paulo mal avaliado, que não conseguiu ir ao segundo turno aqui, no segundo turno de uma eleição presidencial. Isso é energia, isso demonstra potencial que deve ser levado em consideração. Esse tipo de raciocínio foi o que garantiu a Lula a condição de inimputável até aparecer a Lava Jato. Ele era absolutamente inimputável. Mas havia crime contra ele até aparecer a Lava Jato? Havia alguma denúncia? É claro, ele nem sequer foi investigado no Mensalão. Sabe, é impressionante como ele era o chefe da quadrilha e nunca nem sequer foi investigado. Esse cara era inimputável no Brasil, e é esse tipo de sentimento do caráter inimputável do Lula que as pessoas ficam com peninha. O Brasil tem uma dificuldade imensa de punir o crime. Esse cara é um criminoso. Mas está sendo punido, Cláudio. Está preso há 1 ano e 4 meses. Ele foi condenado por roubar o país. Está preso há 1 ano e 4 meses por isso. Ô, Cláudio, tem uma questão nesse ponto aí do Supremo. Pena de prisão junto com como acontece a toda a população carcerária. É claro que ninguém está aqui defendendo que o ex-presidente venha a ser maltratado, colocado em situação... Mas é o que vocês estão... Não. Tremembé não... Claro que Ninguém está querendo que ele vá para o RDD de Bernardes, não é nada disso. Não há motivo para a transferência dele. É uma pena da Polícia Federal, isso é discutível, Zé Paulo. É um preso privilegiado, isso não pode. E olha, é mesmo, que país é esse? Ele foi presidente, saiu com 87% de aprovação. Essa decisão de ontem mostra o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Várias gerações criticaram a Lei Fleury, porque privilegiava determinadas instâncias sociais. Aliás, Cláudio, a lei foi inventada para proteger o Fleury. Vamos criar agora uma Lei Lula, que uma lei Lula, além de tornar inimputável, essa é uma lei que o cara pode roubar à vontade, mas não é poder roubar à vontade, mas ele roubou à vontade. O que nós estamos discutindo é a transferência dele. Ele não roubou à vontade e foi curtir o que roubou por aí. Ele roubou, segundo a justiça, e está preso há 1 ano e 4 meses por isso. Ele está preso. O que nós estamos discutindo não é a condenação dele, nós estamos discutindo a transferência dele, que é imprópria. E o ministro Marco Aurélio Mello ontem no Supremo parece que foi muito feliz, na minha avaliação, com o que ele disse. Como que alguém pode sair da primeira instância, chegar no Supremo em 15 minutos e conseguir uma decisão? Isso aí quebra qualquer escada do judiciário. Isso é um escândalo. Isso é uma decisão política, está escancarado que o Supremo ontem foi um tribunal político, não foi um tribunal jurídico. O Supremo, como foi a decisão da juíza de Curitiba também, foi uma decisão política com a mão do gato. Essa é uma interpretação, ela seguiu a lei, o Supremo não seguiu a lei. Essa é a diferença. Né? Ela teve argumentos, ela fundamentou a decisão. Essa confusão toda foi por causa da decisão do juiz de São Paulo de mandar o Lula para Tremembé. Não foi a juíza, não. O que motivou essa reação, ninguém reagiu. A defesa do Lula não reagiu, foi determinada gostou muito da transferência para São Paulo, ninguém reagiu. A reação só começou
quando saiu a decisão do juiz de São Paulo designando ou determinando que o preso fosse levado para Tremembé. Aí todo mundo, Tremembé não pode, tem que ir para um hotel lá, tem que ir para uma sala especial. Não, deixa o Lula. Não está em hotel, né, Cláudio? Está em uma sala de 15 metros quadrados, fechado, não tem janela. Não vamos transformar também aquilo numa suíte presidencial, porque não é aquilo, né? Não é, uma sala diferente, não é uma cela, mas não é uma sala de hotel, né? Não é hotel, sim, mas ele não é um preso comum, Cláudio. Nós já mas ele tem regalias inaceitáveis. O Lula não é um criminoso, o Lula não matou ninguém. Roubar o país. Ele não matou ninguém, mas não é só criminoso quem mata alguém. Quem é corrupto também é criminoso, segundo a legislação. Não é preciso matar alguém para ser criminoso. Sim, nós estamos discutindo a transferência dele, apenas isso. Ele está muito bem acomodado lá. E o momento da transferência? Por que transferiram para São Paulo agora? Um ano... É uma decisão política, sim, da juíza de primeira instância, não tem dúvida. Com a mão do gato. A Polícia Federal está dizendo que atrapalha. Depois de um ano e 4 meses, a Polícia Federal vai atrapalhar aqui, é isso? Eles querem mudar o atrapalhamento para cá, é isso? Não, aqui nós temos vaga na P2 Nossa, tá sobrando aí. Na P2 mas de Tremembé nós temos vagas. A Thaís Herédia está querendo também falar sobre esse assunto. Thaís, não fique com medo não de entrar, hein? Entre. Cadê a Thaís? Oi, tô aqui, estão me ouvindo? Oi, não fique com medo de entrar, não. Pode entrar. Não tô com medo, não. Mas eu acho que eu vou desempatar essa história, porque eu vou ficar... Então é isso mesmo, o quinto voto. O quinto voto vai com o Zé Paulo e com o Rafael. Eu acho que tudo que envolve a discussão com relação ao ex-presidente Lula tem um caráter político, sim. Por mais que eu concorde com a condenação, acredite no caminho institucional que o processo seguiu, da condenação dele e tudo mais, não acho que ele seja um preso político, eu acho que ele é um ex-presidente da República, que saiu sim com mais de 80% de aprovação, poderia ter disputado a eleição com Bolsonaro se ele não tivesse preso, não tivesse sido condenado, e qualquer coisa que envolve ele, essa movimentação da juíza, por exemplo, está com toda a cara de ter sido super política. Tanto é um assunto político que só essa movimentação ontem fez o Brasil inteiro parar para discutir se o Lula tinha que ter sido ou não, se ele tem que ser tratado ou não, enfim, trava o Supremo Tribunal Federal, porque é um assunto relevante. É a mesma coisa quando a gente não parava de falar dele, antes dele ser condenado, que as pessoas falavam assim, vocês não param de falar do Lula, esse homem já não presta mais, ele já não tem mais que estar no debate. Não, claro que ele tem que estar no debate, ele foi presidente da República, a gente não pode deixar de falar do ex-presidente. Então eu vou desempatar, viu, Zé Paulo, a discussão, ficando com você e com o Rafael, com os argumentos de vocês. Só para deixar mais clara aqui a minha posição, eu acho que não, eu acho que ele tem que cumprir pena num presídio, até porque os presídios são construídos, tem uma estrutura própria para receber condenados pela justiça. Repartição pública, não. A Polícia Federal é uma repartição pública. Aquilo ali não tem estrutura para manter preso condenado pela justiça, né? Trata-se disso. Eu fico aqui, estava aqui agora imaginando se haveria essa discussão, se o preso levado para um presídio fosse Michel Temer, fosse Fernando Henrique Cardoso, foi a mesma opinião dada aqui quando Michel Temer foi para a cadeia, Cláudio. Que existisse essa comoção. Me desculpe. Não, peraí. Foi a mesma discussão. Michel Temer não foi condenado pela justiça, não foi condenado, Rafael. agora. Calma, era prisão preventiva. Foi preso. Foi preso e nós também... O Cláudio está sugerindo alguma simpatia pelo ex-presidente Lula. É o que ele está querendo dizer, não é isso? Não é isso. É isso sim, é evidente que é isso. Ele está dizendo que ele está perguntando se a opinião seria a mesma se o ex-presidente Michel Temer estivesse na cadeia. Seria mesmo. Eu estou respondendo já. Eu já estou respondendo a sugestão do Cláudio Humberto e dizendo que sim. Sempre foi considerado. Eu estou dizendo que sim. Espera um pouquinho, Cláudio. Não adianta querer falar em cima. Vamos falar um por vez. O que eu estou dizendo, você sugeriu uma coisa e eu estou dizendo que se fosse o ex-presidente Michel Temer ou se fosse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a minha resposta seria sim. Aliás, está no arquivo aqui da programação da Rádio Bandeirantes, quando o ex-presidente Temer foi levado pela Polícia Federal, embora sem condenação, como lembrou o Pedro, é situação diferente, mas para mim a resposta é basicamente a mesma. Também para mim. Eu concordo com o Rafael. Eu acho isso. Pelo contrário, a gente foi super crítico à forma como foi conduzida a prisão do ex-presidente Michel Temer. Vocês estão torcendo é uma questão de carisma. Eu não estou insinuando nada aqui, não. Eu estou dizendo, estou registrando
que não haveria essa comoção que houve de ontem para hoje neste país se o preso fosse outro. Porque o Lula sempre... A maioria das pessoas sempre consideraram... Não adianta querer negar. O Eduardo Cunha não foi transferido lá para o Rio de Janeiro? O Eduardo Cunha não foi transferido para o Rio? Foi transferido para o Rio, olha lá. É outro nível. Por que ele foi transferido? Porque o presídio onde ele estava causando ali problemas no presídio. Foi o pedido da defesa do Eduardo Cunha. Ele estava em outro presídio, ele não estava na Polícia Federal, ele estava num presídio comum mas foi transferido, Paraná, não foi? E foi transferido. Mal a família dele foi lá para recepcioná-lo. O que é isso? Não tem nem comparação Eduardo Cunha com Lula. Não, e a comoção nacional, a comoção nacional é exatamente, corrobora o que o Zé Paulo falou no começo do destaque dele, dizendo que ele foi um ex-presidente que deixou o Brasil crescendo a 7,5%, era falso, era fake, a gente não tinha como segurar um crescimento daquele, tinha uma política econômica equivocada por trás disso, mas ele deixou o país com um crescimento de 7%, mas com 80 e tantos por cento Sim, mas estou falando da comoção inteira do país por causa disso, porque ele é uma figura relevante no Brasil e tudo que envolve o nome dele sempre vai haver uma questão política certamente ele será sempre reconhecido por essas coisas, mas o fato é que ele está condenado por ser ladrão. Então, tem que Sim, ele está cumprindo a pena dele. Ele está cumprindo a pena dele. Mas cumprir pena como qualquer outro integrante da população carcerária.